Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. É um Boa grande noite. prazer, estar aqui com vocês, enfermeiras aí que trabalham com pacientes, com pessoas que têm diabetes, e tem um trabalho super brilhante e que a gente aprecia muito, né? E gostaria de conversar um pouquinho com vocês, porque eu tenho uma experiência de um pouquinho mais de 20 anos aí, de uma instituição privada, e eu gostaria de conhecer um pouco mais desse trabalho super valorizado, que é a enfermagem, dessa época aí que a gente tem visto como é importante o nosso trabalho, né? Thaís, então eu como coordenadora do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes, tenho o maior prazer de receber você, Thaís, Regina, e gostaria que vocês se apresentassem, por favor, começando com a Thaís e em seguida com a Regina, tá bom? Pode ser? Por favor. Claro. Boa noite a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, né, pelo convite de poder estar aqui hoje. Então, como a Magda já começou a falar, eu sou enfermeira, sou educadora em diabetes, eu atuo há 10 anos em serviço público, né? Então, a minha experiência permeia todo o tempo por saúde pública e eu trabalho numa unidade especializada em diabetes, né, e doenças endócrinas. Então, atualmente, eu coordeno o serviço ambulatorial e faço a parte de educação em diabetes da instituição. Regina? Regina? Trabalho no Instituto, no hospital há 10 anos também. Trabalhei recentemente no Centro de Obesidade e Diabetes como educadora aos pacientes hospitalizados dentro do hospital. Conta um pouquinho, Thaís, de como que é o seu dia a dia, conta um pouquinho da sua dinâmica de trabalho. Então, atualmente, né, a gente trabalha com demanda livre do atendimento dos pacientes que chegam no ambulatório, e aí eles têm demanda na consulta médica, alguma demanda de educação, e o paciente é encaminhado para que a enfermeira possa fazer o atendimento. E existe o grupo, né, existem grupos, na verdade, né, que aí são coordenados por mim, que aí a gente tem grupo de educação em diabetes para menor de idade, né, para criança, para DM1, a gente tem grupo de diabetes para DM2, e a gente tem um grupo de diabetes para gestante também. Esses grupos são coordenados por mim, né? E aí também tem a parte de internação, que aí eu faço as orientações já na beira do leito com o paciente internado. Eles também saem do leito e eles vão ao grupo, participam dessa atividade em grupo, mas eu também faço as orientações na beira do leito, com o paciente internado, enfim. Tento participar do momento da aplicação da insulina, né? A gente costuma dizer que o paciente ele tem que ser capacitado quando ele é admitido já para ir embora, né? Então, a gente tenta implementar dentro do hospital isso, que ele vá, durante a internação, ele vá sendo capacitado para ir de alta, tendo condição de fazer ele próprio, né? De realizar o cuidado. Então, ele vai ali praticando o autocuidado, então a gente fica meio que numa função secundária, só fazendo as orientações, né? Vendo técnica de aspiração, manejo de seringa, enfim, rodízio. E aí a gente tá ali, tem esse momento, tá no leito com ele para conseguir ver, visualizar como isso funciona em casa, né? Ou funcionaria em casa. Certo. E Regina, conta um pouquinho, como que é para você lá no seu trabalho? Aqui no hospital nós temos time, né? Time de melhores práticas em diabetes, que eu também sou a coordenadora do time. Nós temos tanto aqui na Bela Vista, quanto lá na Vergueiro, nós temos duas unidades que têm esses times, né? São formados por enfermeiras, farmacêuticos, nutricionistas. Então, no caso, esses pacientes, eu faço o levantamento
de todos os pacientes que têm hiperglicemia, que estão descompensados, e também em casos de hipoglicemia. Então, diariamente é realizado o levantamento. Conto com o apoio do time, né, para poder também estar orientando esses pacientes beira-leito. Igual a Thaís falou, a gente começa o cuidado, vê qual que é a principal necessidade desse paciente e vai orientando. Se for insulina, a gente foca bem na educação de insulina. Se for um diabético recém-diagnosticado, a gente começa a educação desde o início, até que ele consiga fazer o cuidado em casa. Nós temos também os guardiões do diabetes, que são técnicos de enfermagem, que são treinados para poder estar cuidando desse paciente diretamente. Porque quando o enfermeiro vai orientar o paciente, quem vai ficar lá na ponta com ele, cuidando, aplicando a insulina, é o técnico, e o técnico vai observar se o paciente está fazendo realmente da forma que ele foi educado. Uhum. Então, a gente pode dizer que no trabalho de vocês, o planejamento de alta inicia no momento da admissão, praticamente. Né? Vocês, recebendo o paciente, já enxergam um planejamento prevendo a alta para que eles possam adquirir uma experiência, um conhecimento de tudo que poderia ou que poderá acontecer pós-alta, para que eles adquiram uma condição de que eles possam ter o autocuidado assim que ele saia do hospital e consigam se cuidar. Não é? É isso. Sim. Perfeito. E conta uma coisa. Pensando nos dias de hoje, em tempos de Covid, né? Nessa época da pandemia, alguma coisa mudou? Como é que vocês têm conseguido alcançar os seus objetivos em relação ao trabalho de vocês, esse trabalho do dia a dia, que Thaís trabalha principalmente não, trabalha em dois ambientes. Exclusivamente. Ambulatório e também nos pacientes internados, mas tem essa situação do Covid. O que mudou em relação a o seu trabalho? Então, com a situação do Covid mudou bastante coisa, né? Como eu trabalho numa instituição pública, a gente acabou, de certa forma, se tornando leito de retaguarda, então todas as nossas internações, que são internações para educação em diabetes, foram de alta, né, para que a gente pudesse receber os pacientes que vinham da terapia intensiva para se reabilitar para alta. Então, eles foram realocados para o nosso hospital. Então, nesse momento, não está existindo a educação beira-leito com a educadora, né? Eu não consigo entrar, a área está isolada, enfim. Só mesmo quem está no cuidado direto é que está entrando, né? E, então, assim, os grupos, a gente não está fazendo grupos, os grupos estão parados, né? Tem que a gente volte agora a fazer as atividades em grupo, né? Mas com todo o cuidado, enfim, número restrito de pessoas. Então, só está acontecendo atualmente as consultas de livre demanda no ambulatório. É só o que está acontecendo, né? O paciente precisa, ele é encaminhado para consulta no ambulatório, enfim, só ele e a enfermeira. Não existe mais atividade em grupo e nem atividade beira-leito, né? Entendi. E os pacientes que tinham a necessidade ou têm necessidade de internação, eles têm uma abordagem mais pontual, muito mais específica daqueles profissionais que estão lá diretamente, que já conhecem o trabalho na prática mesmo, né? Sim. Tá. E você, Regina, teve alguma mudança, alguma modificação nesses tempos de pandemia, nesse tempo de Covid? Teve sim. O contato maior que a gente tem hoje com o paciente acaba sendo mais pelo telefone, né? Então, assim, o paciente que ele vai fazer a cirurgia. Então, eu entro em contato antes, pergunto se ele tem dúvidas, se faz uso de bomba de insulinas, ele já vai levar os insumos. Então, todas as orientações pré-cirúrgico, então a gente liga, eu entro em contato antes com ele e aí dou as orientações. Na unidade de internação,
a gente tem dois perfis de paciente. Tem o paciente que é COVID, né, o paciente que tem COVID positivo, e tem aquele paciente que é COVID negativo. Então, na nossa estrutura, um prédio ficou específico para paciente com COVID positivo e o outro não positivo. Tem enfermeiros do time que trabalha diretamente com o paciente com COVID, então, esses pacientes que precisarem de orientação vão ser orientados por essas enfermeiras que estão diretamente com o COVID positivo, e aqueles pacientes que não têm diagnóstico de COVID positivo e precisam de educação vão ser orientados pelas enfermeiras que não estão lidando diretamente com o COVID. Aí, nesses casos, a gente tem um cuidado bem especial. Por exemplo, tem um paciente que precisa, uma enfermeira do COVID positivo não vai sair para educar esse paciente. Se for necessário, então vai sempre alguém que não esteja em contato com o paciente que tem COVID. Né? E a maioria dos casos a gente acaba ligando mesmo se tem alguma dúvida. Para o enfermeiro que trabalha com o COVID positivo, e o paciente tem diabetes e tem o COVID positivo, também o cuidado mudou, né? A gente tinha uma rotina anteriormente de deixar a insulina no posto de enfermagem e só depois, no momento da administração, levar até o quarto. Hoje o cuidado mudou. Essa insulina, ela fica dentro do quarto do paciente para que não fique saindo a medicação e entrando novamente. Então, a gente teve que adaptar a rotina mesmo. E até a forma de educação desse paciente também. Quando a gente vai orientar o paciente, a gente tem uma entrega de manual. Esse manual a gente adapta ele aos cuidados que ele vai ter que ter em casa nessa pandemia, nessa quarentena, porque ele não pode deixar as atividades, então até a nossa forma de educar também esse paciente acabou mudando com a pandemia. Uhum. E me fala uma coisa, e como as pessoas têm encarado isso, Regina e Thaís, os pacientes têm se sentido tranquilos nessa situação toda? Ou como que o comportamento deles, como que vocês têm percebido isso, seus pacientes, os pacientes, porque os mais acometidos em relação ao COVID, eles têm diabetes, né, é um risco. Como que vocês têm percebido isso? Thaís? A minha realidade é muito heterogênea, né, Uhum. Eu atendo todo tipo de público, com muita variação, enfim, com muita variedade. Você vê pessoas muito assustadas e muito preocupadas, né? E tem pessoas que não estão preocupadas e a vida segue normal, né? A gente que trabalha com doença crônica está muito acostumado com isso, né? Uhum. Tem paciente que é muito preocupado e está muito dedicado, está disposto e disponível sempre a querer aprender e buscar. E tem paciente que não está tão, né, não está tão preocupado, né, não nos leva tão a sério, enfim. Então, eu consigo perceber esses dois lados. Tem paciente que está muito preocupado e quer manter o controle glicêmico a todo custo, né, naquela ansiedade. E o paciente que já é mais relaxado, mais tranquilo, ele já segue nesse mesmo ritmo, né. Então, eu tenho percebido isso, assim. Eu não tenho contato com os pacientes que estão internados, então não sei como é que está, né, lá dentro da internação, eu não sei dizer como está isso, assim. Eu percebo isso dentro do ambulatório, né, alguns pacientes que vêm procurar, que estão preocupados, enfim. Mas na internação mesmo, eu não sei como eu acredito, assim, pelo que os colegas falam, que na verdade a preocupação maior é com o Covid, sabe? O medo maior é com o Covid. Acho que o diabetes acaba ficando num segundo momento, não é a preocupação maior, sabe? A pessoa preocupada com o pulmão, sabe? Como é que tá meu pulmão, enfim. Porque são pessoas com muitos dias, quando eles chegam pra gente, eles já têm mais de 15 dias de internação, né? Então são pessoas que estão sem ver a família, tem toda aquela história que tá ali, tá toda complicada, né? Então acho que a glicemia, o controle glicêmico, o alvo, acaba não estando no foco. Ele quer sair dali, ele quer ver a família, né? Então, não tá, se não parece tão claro.
é um medo mesmo, né? Principalmente daquela situação que ele desconhece, né? É o novo, É o exatamente. novo, né? E os seus pacientes, os O seus... medo é muito claro, né? Assim, eles realmente têm medo. Eu pude observar que eles tiveram uma adesão maior ao freestyle livre, né? Porque é um controle que ele acaba tendo maior, e aí a gente sempre fala que mantendo a glicemia controlada, ele vai ter uma recuperação melhor, então eles acabam até indo para outros recursos também, né, para ver se consegue a adesão maior do tratamento. A insegurança, o medo desse paciente é muito grande, né, o medo dele ir para a UTI, o medo dele realmente descompensar e depois que ele tiver descompensado, a recuperação ser mais difícil. Então, a insegurança e o medo nesse momento do paciente com diabetes é muito grande. Pelo menos assim, Quando, o que pode observar, o que eu posso observar, né? Desculpa. uhum. E quando você fala do freestyle livre, como que esse tipo de dispositivo, que talvez tenha pessoas assistindo que não conheçam, como é que esse tipo de dispositivo ajuda ou essa pessoa com diabetes? Conta um pouquinho de uma maneira, como que é uma ferramenta que ajuda? Tá. O freestyle livre, né, assim, para quem não conhece, ele é um botãozinho que a gente coloca no braço, no caso, ele faz uma leitura intersticial da glicemia capilar. Então, a pessoa não precisa ficar furando o dedo várias vezes, principalmente o paciente que tem o diabetes tipo 1 ou então que ele está com uma glicemia muito descompensada. Esse bottom, o Freestyle Libre, esse dispositivo ele pode estar colocando no celular, pode estar fazendo essa conexão no computador do enfermeiro ou no computador do médico que vai estar acompanhando esse paciente. Isso traz uma segurança maior. E pelo fato de não ter que picar, a adesão acaba sendo maior. Você vai pegar o aparelho, vai passar no braço e ali já vai fazer a leitura da glicemia capilar. Se você passar o celular ou então o próprio aparelho do freestyle, no período de 8 horas, ele vai fazer um gráfico. E esse gráfico vai ficar registrado, é ótimo até para o endocrinologista estar fazendo, assim, tomando uma conduta melhor para esse paciente. Se ele tiver descompensado, ou eu vou aumentar a insulina, não vou diminuir, nesse momento ele acabou de almoçar, ele está indo bem, e aí a conduta melhor para o médico também, e para a gente também, falar assim, olha, você comeu um carboidrato a mais, e por isso que aconteceu isso, às vezes ele nem percebeu que ele comeu a mais, né, e a gente vendo, dá para falar para ele, e ele vai mudar essa forma de alimentação, e melhora muito a adesão do paciente com isso. É que ele se torna... Pois não? É um excelente norteador, né? Isso que eu ia dizer, um excelente norteador. A gente consegue visualizar muito claramente o que está acontecendo com o paciente, com os gráficos, enfim. Você consegue visualizar o que está acontecendo. Que ele está dormindo, né? Sim, sim. O que comeu, né? Na ceia, né? Enfim. Exatamente. Ele é ele dá um apoio para nortear, como a Thaís disse, como ele ajuda a gente nas tomadas de decisão, junto com a glicemia capilar, inclusive, e com o recordatório alimentar, né? Porque a gente consegue entender o que dispara a glicemia capilar do paciente, a gente tem toda a noção do histórico, e só que a gente não pode dispensar 100% a glicemia capilar, não é verdade? Principalmente na unidade hospitalar, né? Exatamente. Como ele é um dispositivo domiciliar, a gente precisa estar fazendo a glicemia para ver se realmente o resultado está
tá certo, né? Assim, tá Exatamente. batendo com aquilo que é esperado. Sim, porque inclusive no ambiente hospitalar existem outras variáveis, que é a Sim, clínica do paciente, que é a condição clínica, pode ser a retenção de líquidos, a doença em si que está levando o paciente ou a pessoa numa internação, que pode influenciar em vários fatores, inclusive como febre, quadro infeccioso, tudo isso pode influenciar. Então, é um dispositivo que tem que ser discutido e muito bem compreendido com o médico prescritor para se utilizar dentro do ambiente hospitalar. E para tomada de... Pois não. Inclusive... Desculpa, Magda. Inclusive, Imagina. aqui no hospital, a gente tem um termo de consentimento, né? Assim, para o paciente estar utilizando o Libre, ele precisa assinar um termo de compromisso, e nesse termo consta se a glicemia dele der alterada, tanto para hipo como para hiper, ele precisa fazer a pontinha de dedo. Então, a gente não abre mão da pontinha de dedo. A gente faz a pontinha de dedo para saber como que está essa glicemia do paciente. Sim, de fato é um apoio, mas não podemos manter somente os controles baseados no freestyle. Ele realmente é um apoio, né? E da mesma forma, fora disso também, quando temos resultados nos extremos, uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, convém sim que tenhamos uma ponta de dedo, uma glicemia capilar, para a gente tirar uma dúvida, para a gente confirmar, porque são tomadas de decisões super importantes, né? Para a gente checar, né? E me fala uma coisa, foi discutido também nesse último congresso da ADA, né, da Associação Americana de Diabetes, o quanto a gente é importante, foi feita uma reflexão, a educação pelos especialistas, por um educador, né, um especialista educador em diabetes, ou por um profissional ali da linha de frente, um profissional que está à beira-leito, né, e a Thaís falou a respeito dos profissionais, né, que muitas vezes estão ali na linha de frente e que também, apesar de que você é a única, né, Thaís, que acaba fazendo ambulatório, paciente internado, e a Regina tem os técnicos que são os guardiões, e tem os enfermeiros que tem um time e tudo, e eu mesma também, onde eu trabalho, a gente formou várias referências lá onde eu trabalhava, nós temos, eu falo ainda nós, né, lá tem o programa de diabetes, tem as referências, então nós temos, tem um especialista, mas temos as referências. Como que e como funciona lá, e como é a visão de vocês em relação a isso? Eu acho, sim, que é de extrema importância você ter um educador, você ter um especialista, porque o especialista tem a visão, né, diferenciada, esse é fato. Mas eu falo sempre isso lá no hospital, né, que quem está na ponta, quem está na assistência diária com o paciente, está com ele 24 horas, né, coisa que o educador, no caso eu, né, não consigo estar. Então, você consegue estar com o paciente durante a noite, você consegue estar com o paciente na madrugada, tá mais tempo com ele, né, e eu não consigo estar, às vezes, no horário, eu não consigo estar no horário da alimentação, eu não consigo estar no horário da administração da insulina. Então, assim, o plantonista que está ali é a pessoa que está com ele 24 horas. Então, a gente trabalha muito lá dentro do hospital, capacitando e atualizando os enfermeiros que estão na ponta para que eles façam essa educação com o paciente na beira-leito. Então, é uma quebra de paradigma também, né? Porque a enfermagem tem muito a posse das coisas, né? A questão da posse da medicação, porque se você for no hospital geral, a insulina vai estar lá junto com a enfermagem, a medicação vai estar lá com a enfermagem. Então, você tem que quebrar um paradigma. Olha, a insulina não tem que ser sua, não é da enfermagem, é a insulina do paciente, a caneta é dele, né? Então, vai ficar com ele vai aspirar, né? Porque o técnico está acostumado, ele vai aspirar as medicações, tem o horário de tirar as medicações, né? Se a gente for no hospital geral, é assim que funciona.
E aí, é uma quebra de paradigma, né? Quando você chega num lugar que a medicação vai ficar com o paciente vai aspirar a medicação. Então, você vai quebrando esses paradigmas aos pouquinhos, né? O paciente vai aspirar, você só vai olhar, né? Você vai só orientar, ele vai aspirar e você não vai colocar a mão ali. O procedimento é dele. Então, isso é uma quebra de paradigma que a gente tem feito ano a ano, né? Cada vez que entram novos profissionais, a gente vai fazendo capacitação, enfim, para que eles se mantenham atualizados e possam estar fazendo essa atenção, porque eles estão lá mais tempo, né? Eles vão passar mais tempo com o paciente. Então, eu acho que é extremamente importante que o profissional que está na ponta ele seja capacitado para fazer isso. Uhum. Aqui no hospital, eu tenho o privilégio, né, de contar com apoio de várias áreas, né? Então, tem a educação corporativa, que eu conto com o apoio deles também. Então, a gente acaba trabalhando junto, desenvolvendo o espaço educação, a gente desenvolve treinamento EAD, aí o time acaba dividindo, né? A gente faz trabalho em loco também. Então, sempre que acontece, a gente precisa atualizar o descarte de seringa ou descarte de agulha, a gente fala com o pessoal da educação corporativa, elabora um espaço de educação bem legal para poder estar passando para o pessoal, vai nos setores, né, de acordo com os plantões, para uma forma de pegar todos os plantões para todo mundo falar a mesma linguagem. A checagem de insulina, o horário que vai fazer a glicemia, colocar o paciente como para ele ajudar também no autocuidado. A gente fizemos um prisma, né, para poder estar colocando na bandeja do paciente, para que ele toque a campainha, chame a enfermagem, para a gente fazer a pontinha de dedo imediatamente quando chega a refeição. A gente sabe que a educação, ela é, né, contínua, a gente não pode parar e sempre falar a mesma coisa, sempre estar educando, principalmente que o hospital, o enfermeiro está lá, ele sabe bastante da educação, mas ele recebe uma promoção, ele vai para outro local, vê um enfermeiro mais novo ou o técnico que não tem conhecimento, então a educação a gente sempre tem que reciclar e sempre está falando. Às vezes a pessoa pode até achar, mas é cansativo, já falei, mas educação é assim, os filhos da gente a gente faz assim, então a gente faz assim também para educar a pessoa, né? Educar um paciente, educar o profissional de enfermagem, não adianta nada a gente só educar o paciente também, sendo que quem vai estar cuidando dele lá, igual a Thaís falou, quem vai estar lá na ponta não vai falar a mesma língua, né? Olha, vou chegar para o paciente e vou falar para ele, o senhor tem que tomar insulina imediatamente antes da refeição, mas aí se o meu colega da enfermagem chegar com a insulina meia hora antes da refeição, que nem chegou a refeição, então a gente acaba caindo em descrença. Então a gente tem que alinhar os dois lados, né? As duas pontas para que ambos façam a mesma coisa e tenham um único resultado, né? Que a gente quer o bem-estar do paciente. E o paciente envolvido junto com a educação também. Sim. E muitas vezes acontece do paciente cobrar isso dos profissionais, né? Às vezes isso acontece, né? E uma das... Existe um grande efeito colateral do ensinar, né? Que é o aprender, né? Então a gente percebe que isso acontece. E a gente observa muito isso, que quando a gente ensina o paciente, a pessoa com diabetes, e ele interna por uma eventualidade, por uma situação, você percebe que ele passa a apontar as situações e observar que ele aponta os pontos de melhoria e ele sinaliza. E ele, não como uma cobrança, mas ele fala assim, poxa, mas eu aprendi que é de outra forma. Aí, quando você passa
no quarto do paciente, no leito do paciente, ele fala assim, eles não estão fazendo, eu aprendi diferente. Aí você percebe o quanto é importante eles entenderem, aprenderem e sinalizarem que é importante a reciclagem da enfermagem, né? Então, a enfermagem também fica mais atenta ao quanto é importante. E a gente percebe o quanto tem tanta riqueza do especialista multiplicar, né? E os próprios que estão ali na linha de frente, eles multiplicam para os próprios pacientes, os nossos próprios, as pessoas com diabetes, e a gente também, todos acabam multiplicando no seu dia a dia, né? E para os guardiões aí, que você tanto fala, né, Regina? São os guardiões, que eles também são os outros multiplicadores, porque assim são passados para os outros profissionais. E o que vocês diriam como os principais desafios que foram e que estão por vir aí, que foram nos seus tempos de início de trabalho, antes, no início desse desafio de ser educadora, sabe? Quando vocês pensaram, gente, estou entrando nesse começo de terreno, de território, estou preparando essa frente. Eu lembro da minha época, quando eu entrei, que os meus colaboradores, eu tinha colaboradores que falavam assim, eu vou registrar a glicemia 15 minutos antes do café, mas eu vou continuar verificando ainda muito antes, porque eu não vou tumultuar minha virada de plantão. E hoje eu sei que é verificado antes, porque o paciente, aquela pessoa com diabetes vai ter uma glicemia, uma hipoglicemia, assim, porque o efeito da insulina vai demonstrar que ele recebeu a insulina muito mais cedo. Então, a gente sabe que o efeito colateral da insulina, ele vai apresentar. E esse era um desafio, convencer o profissional a realizar. Para mim, foi um desafio, né? E o de vocês, como foi? O que vocês... Qual foi o desafio que vocês venceram e o que vocês veem como desafio para mais para frente, que vão passar? Eu acho assim, eu concordo com você, eu acho que essa questão de você quebrar esses paradigmas, né, de você educar o profissional, o colega que está ali, que não é especialista, para que ele entenda a importância do horário de verificar a glicemia, que tem que ser aquele mesmo, não adianta eu querer mudar o protocolo porque vai atrapalhar o ritmo do plantão, enfim, que ele precisa entender, né, todo aquele processo, qual a diferença que aquilo ali vai fazer para o tratamento do paciente. Eu acho que isso é um desafio diário e a cada vez que chegam profissionais novos, a gente vai repetindo e fazendo todo esse processo, né, de educação, enfim, de conscientização, né, dos colegas. Eu acho que é um desafio ainda a ser vencido, acho que a barreira cultural, né? Eu trabalho cultura no meu mestrado, trabalhei cultura no meu mestrado, e é uma coisa que eu gosto muito, né? E quando a gente começa a se deparar com coisas que fogem da nossa realidade, e às vezes a gente quer impor a nossa realidade para o outro, né? E a realidade do outro não é aquela, então não vai ter sucesso o tratamento. Eu costumo dizer sempre para os residentes que não adianta a gente ter a melhor insulina, a melhor caneta, a melhor técnica de monitorização, se a realidade do paciente não é aquela, né? E dentro do serviço público você escuta muita coisa dentro do serviço público, né? O paciente fala para você, olha, doutora, se eu tiver que comprar essa caneta ou tiver que comprar essa insulina e dar de comer aos meus filhos, eu vou dar de comer aos meus filhos, eu não vou comprar isso. E não vai mesmo. Então não adianta a gente querer ficar inventando, criando um mundo maravilhoso que não é a realidade do paciente, né? E no meu mestrado, uma das minhas perguntas era se era feito uso de terapia alternativa. Se algum paciente fazia uso de terapia alternativa, chá, enfim, qualquer coisa, infusão, sei lá. E aí a gente descobriu que os pacientes fazem uso de terapia alternativa, que eles tentam tratar a doença com chá, com suco, com berinjela, com folha de insulina que eu nem conhecia, e eles levaram para mim, e eu tive a oportunidade de conhecer que existe uma planta chamada insulina, eu não conhecia. Insulina.
Eles fazem E chá. eles fazem chá de insulina. Então, assim, pra gente, pra mim, isso foi muito novo. Assim, a berinjela eu sempre escutei, mas, por exemplo, o chá de insulina eu nunca tinha escutado. E aí apareceu isso. E aí, quando eu conversava isso com os colegas, né, os médicos, os nutricionistas, enfim, todo mundo ficava, caramba, e a gente muitas vezes não se atenta para perguntar isso durante a consulta, né? Isso passa batido. Mas será que aquele paciente não está usando outra coisa? Será que ele não parou de usar a insulina que a gente prescreveu e está tomando chá? Né? Então, assim, vamos conversar, vamos tentar entender, o chá não está errado, mas vamos negociar isso aí, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão cultural, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir quebrando na gente, né? Não é porque é muito fácil para mim, é muito tranquilo, é muito óbvio, para o outro não é, né? A realidade dele é outra, o entendimento dele é outro. Então, eu acho que quebrar esse paradigma cultural também é um desafio a ser vencido. Penso eu. Com certeza. E você, Rê? É verdade. É a questão do desafio cultural que a Thaís, ela vivencia com certeza bastante, né, aí no hospital público, mas até aqui no hospital particular, Thaís, alguns pacientes também chegam com esses mitos. E assim, a gente tem que desmistificar, né, esses mitos, porque o medo da insulina também é um mito que é muito comum. Eles acham que a partir do momento que começa com a insulina, pronto, acabou, não existe mais nada na vida, vai amputar o pé, vai ficar cego, esses mitos que não são verdades, né? Então, é um desafio muito grande. Isso, sentença de morte. Então, assim, porque o meu vizinho começou a tomar insulina, e aí depois que ele começou a tomar insulina, ele amputou o pé. Então, eu tenho muito medo de começar a tomar insulina. Infelizmente, né, a gente depara com esses mitos, né, da insulina, e a gente precisa desmistificar, é um desafio muito grande tirar isso, né, do paciente. As plantas, as ervas, as folhinhas, os chás, isso, né, para eles acabam sendo muito importante, igual a Thaís falou, a gente não pode nem falar para eles assim, para de tomar, não, pode tomar, mas vamos tomar uma medicação também, né? Isso, vamos negociar aí para ver se ele toma a medicação que realmente precisa. Agora, um outro desafio que eu também encontro, e é um desafio que é constante, é justamente essa questão também da hipoglicemia hospitalar. Eu acho que esse, para mim, vai ser um desafio para a vida, porque a gente tem, aqui no hospital, a gente tem como protocolo utilizar o Glinstan, e depois de 15 minutos, lógico, né, fazer a pontinha de dedo para ver se o paciente melhorou. Então, eu tenho uma dificuldade para que as pessoas entendam isso, né? Olha, vamos fazer a pontinha de dedo, vamos corrigir e vamos fazer novamente. Então, as pessoas fazem, mas às vezes quando o paciente fala assim, não, eu não quero tomar um Glinstan, que é um direito do paciente, muitas vezes ele corrige com açúcar, que também não está errado, mas às vezes a enfermagem esquece de ver novamente a pontinha de dedo. Então, esse é um desafio constante, e aquilo que a gente falou anteriormente, né, é uma educação constante. A gente precisa sempre estar reforçando. E até mesmo o próprio paciente, porque ele fala assim, eu corrigi com açúcar, não tem problema não. Eu vou estar bem, não precisa nem se preocupar. E acaba achando que a enfermagem está exagerando em ter que ver novamente a pontinha de dedo. Né? Então, a gente também trabalha com a educação com esse paciente, que é necessário ver, para ver se realmente corrigiu. Então, eu acho que esse é um desafio maior, né, que eu vou levar para a vida sempre. Né? Então, esses mitos que tem das medicações, e também essas correções da hipoglicemia, né, que por mais que a gente fala, muitas vezes eles não seguem muito à risca. É um trabalho de formiguinha, né? Sim, é um trabalho de formiguinha. A hipoglicemia hospitalar, realmente, você lembrou, assim, eu tinha esquecido, mas é uma coisa que realmente eu tenho muito problema. Todo ano eu faço capacitação para abordagem de hipoglicemia hospitalar, porque a gente sempre tem problema, sempre tem algum problema com a abordagem da hipoglicemia. Sempre. É interessante isso, porque existe um trabalho de formiguinha mesmo,
A Regina sabe tanto quanto o hospital é muito... Nós fazíamos auditoria também em acompanhar e qual que era a aferição da glicemia, da hipoglicemia, a rechecagem 15 minutos depois e com a provável correção desses 15 minutos depois. Se a gente tinha pelo menos o intervalo de 30 minutos da verificação da hipo, né? Porque aí era o tempo da correção e a rechecagem. Então, muitas vezes tinha falha dessa rechecagem, né? E de fato, é um trabalho de formiguinha, porque existe e às vezes a pessoa recusa, eu falo paciente, eu estou me vigiando para não ficar frisando só o paciente, porque a pessoa diabética, ela recusa, né? E se ele não recusa, é o profissional que acaba esquecendo. Então, é cultural mesmo e a gente tem que trabalhar, de fato. Porque muitas vezes a gente esquece daquele assintomático, né? Aquele que não percebe, mas que tem prejuízos, né? Que a gente sabe que tem prejuízos. Então, a gente tem que realmente ir trabalhando esse tipo de informação e valorizar e fazê-lo compreender o quanto é importante esse cuidado. Porque quando se está lá fora, não percebe isso. Quando está fora dos cuidados ambulatoriais ou hospitalares, não percebe esse sintoma e o quanto é sério e perigoso, principalmente aqueles que estão numa direção de máquinas, estão atravessando avenidas, estão se colocando em risco e pode ter uma hipoglicemia, e a extremidade, a aferição da extremidade, já é uma verificação, assim, quando já está mesmo numa hipoglicemia então, imagina no sistema nervoso, imagina, né, nos órgãos mais importantes, né, é isso que a gente tem que ver uma forma de convencer e fazê-los compreender. Isso é muito importante. É bem interessante a gente parar e pensar e ver como explicar para estes profissionais. Eu acho que trazer como informação e trazer a fisiologia, talvez, né? Eu acho que trabalhar um pouco a fisiologia. E me falar uma coisa, o que vocês pensariam? Vocês entregam materiais informativos para essas pessoas com diabetes, livretos, manuais? Vocês têm materiais por escrito? Sim. Eu tenho um manual, a gente tem um manual dentro da instituição, né? Que é um manual para o paciente, e tem um manual do profissional também. E aí o paciente, ele recebe esse manual, enfim. E eu tenho uns outros impressos que a gente criou, né? Pactuou, de rodízio de aplicação de insulina, né, com os locais, a gente tem alguns para administração da insulina e tal, então a gente tem, sim, um manual, tem os impressos para fornecer para o paciente. Aqui também no hospital a gente tem um manual também, né, que foi elaborado por todo o time, por alguns médicos também. E nós temos também os locais de aplicação de insulina, igual a Thaís falou, a gente tem no sistema já, que é padrão, tanto aqui como na unidade Vergueiro também, aqui na Bela Vista, tá, gente, a matriz do hospital, e a gente, no sistema, a gente tem tanto as aplicações de insulina, quanto os destros, a pontinha de dedo. Entendi. E me fala uma coisa, vocês têm, por um acaso, vocês têm alguma dica em relação a uma dica final aí, alguma coisa que vocês possam tá direcionando alguma dica antes da gente responder as perguntas?
Eu acho que a dica é essa, é manter a capacitação dos profissionais, né? Não só pensar no paciente, mas pensar também nos profissionais. Manter atualizado, manter a atualização do corpo profissional da unidade que se trabalha, né? Eu acho que é importante motivar essas pessoas para que elas entrem de verdade nessa questão de educar, né? Porque a gente sabe que é um princípio básico da enfermagem, do enfermeiro, é ser educador, mesmo que ele não tenha a especialização para tal. Né? O nosso conselho nos diz isso, nosso registro nos diz isso, né? Então, a enfermagem tem por essência educar. Então, é buscar isso do profissional, né? Essa questão da educação, do educador que está ali, que precisa ser fomentado, né? Realmente, a dica fica na educação, né? O segredo é a educação, principalmente do profissional, né? Porque, principalmente... Desculpa, não posso nem dizer principalmente do profissional, porque o paciente também sendo educado, ele vai ser responsável pelo cuidado dele e vai evitar várias complicações, porque afinal a gente educa o paciente justamente para evitar as complicações causadas pelos diabetes, né? Uhum. E uma das coisas que a gente tem observado, e eu apesar de estar tanto tempo... eu falo tanto tempo, né? Parece que ser uma, assim, por mais tempo que eu esteja, e eu tenho me vigiado muito, meninas, e que a gente tem que vigiar muito como a gente fala e demonstra para as pessoas, tanto profissionais como para pessoas com diabetes, o quanto é importante a gente vigiar quando a gente fala o tomar a insulina, demonstrar. Uma vez eu demonstrei a prega, como fazer a prega, né? E eu fiz no braço e a pessoa saiu aplicando a insulina no braço, a história de tomar, sabe? Então, às vezes a gente tem que sempre validar a informação e validar principalmente com o profissional também, né? Então, é muito importante verificar tudo isso. E a gente tem observado que tem várias dicas e eu acho que a gente tem como estar observando tudo isso. E tem algumas perguntas, Thaís, tem perguntas assim, no seu serviço você já respondeu que como especialista é só você, né? Na verdade, assim, como enfermeira, só eu. A minha equipe de educação, a gente tem um psicólogo, tem uma médica, que é educadora em diabetes também, a psicóloga que é educadora em diabetes também, e tem uma nutricionista. E aí somos nós, né? De enfermeira, somente eu. Mas somos nós. Não tem técnicos. Tem uma auxiliar de enfermagem que me ajuda e está sempre comigo, assim. Entendi. Gente, quem está assistindo, vocês estão ouvindo os cachorros, né? São os meus cachorros. Regina, tem uma dúvida aqui que estão perguntando a respeito de pacientes de cirurgia bariátrica no hospital? Sim. Não, perdão, não é nem cirurgia bariátrica. Conta um pouquinho sobre os pacientes de cirurgia. Cirurgia, assim, a questão da pré-consulta geral, tá? Como que é o trabalho que eu faço, né, com esses pacientes pré-cirúrgicos? O pessoal da central de agendamento, eles entram em contato com o paciente para confirmar a cirurgia, horário de internação. Nesse momento que ele pergunta, que o profissional faz essa pergunta para o paciente, o horário de internação, essas orientações, ele pergunta se o paciente tem diabetes. Então, eles colocam numa planilha e passam essa planilha para mim. Eu entro em contato com esse paciente e aí eu verifico o tempo que o paciente tem diabetes, se ele é paciente, se é diabetes tipo 1, tipo 2, se faz uso de medicação, se ele está controlado ou não, se tem alguma dúvida. Então, eu já faço um né, assim, uma pré-consulta com ele nesse momento, e depois, quando ele interna, eu vou visitar esse paciente no quarto,
depois da cirurgia, até ele ir embora de alta, né? Se ele não tiver nenhuma dúvida, ele vai embora. Uma coisinha que eu gostaria de falar, Magda, é que a questão de validar o aprendizado desse paciente. Eu acabo utilizando bastante materiais, almofada, para o paciente fazer uma simulação de uma aplicação da insulina naquela almofada, para saber se ele realmente vai fazer certo ou está fazendo certo. Se é um paciente que vai começar com a insulina, ele faz ali, e aí eu vejo se está tudo ok. Se ele já fizer uso de insulina, tipo, 10 anos diabético e faço uso de insulina, eu peço para ele fazer da forma que ele está acostumado. E se tiver alguma coisa para melhorar, eu falo nesse momento. É uma forma de validar. Não sei se eu respondi direito à consulta das cirurgias, né, da pré-consulta, mas é assim que a gente faz aqui. Eu entendo que sim. No hospital, também, aqui tem uma pergunta que fala assim, como que a gente faz a correção desculpa, entendo que, acho que a Gabriela que fez essa pergunta, entendo que foi essa sua resposta, eu acho que é essa mesma a resposta. Tem uma outra pergunta bem diferente aqui. O Jefferson pergunta, deixa eu jogar aqui. Como vocês avaliam a terapia alternativa como acupuntura para ajudar no controle do diabetes? Vocês têm essa experiência? Como que vocês têm visto isso? Vocês têm alguma experiência? Eu não tenho experiência de paciente diabético que faça tratamento simultâneo com acupuntura, mas assim, acho super válido. Acho que é válido. É o que a gente estava conversando, né? Uma terapia não invalida a outra. É importante que a gente deixe claro para o paciente que ele vai fazer acupuntura, mas que ele precisa usar a insulina, né? Que os horários precisam ser respeitados, que ele vai continuar monitorando a glicemia, enfim. Mas eu acho, sim, válido terapias alternativas, sim. Acho válido. Acho que é muito importante. A gente precisa entender isso. Realmente saber se o paciente faz uso e o que ele está usando e como ele está usando, né? O que ele está fazendo. Que a gente não pode deixar escapar o tratamento convencional, que seria o uso da insulina, enfim. Isso a gente não pode deixar, mas acho que é válido sim. Mas não tenho experiência com pacientes que façam tratamento concomitante. Eu também não tenho, não. E assim, se a acupuntura for válida para a pessoa, se a pessoa ficar mais tranquila, eu acho que, né, não pode deixar o tratamento a medicação de insulina, do diabetes, lógico. Com certeza. Eu acho que o Alessandro Cordovil está falando da Regina, minha prima Regina me ajudou muito em uma hipoglicemia que minha filha fez. Eu acho que é com você, né, Rê? Pode ser. Aqui tem uma pessoa perguntando como que é o uso do glucagon, em que momento é utilizado o glucagon? Então, lá na instituição, o glucagon é protocolado para ser utilizado apenas quando a gente não consegue acesso venoso para fazer embolos à glicose. Então, se eu não consigo acesso venoso, eu vou entrar com o paciente não tem acesso, enfim. A gente entra direto com o glucagon. Mas se a gente consegue primeiro fazer o acesso, funciona, e consegue fazer correr a glicose, primeiro vai ser a glicose, e aí só no momento da gente não conseguir, se a gente não consegue acesso, que a gente vai usar o glucagon. Agora, eu estou falando no ambiente hospitalar, tá? Não estou falando domiciliar. O uso do glucagon dentro da instituição é desse modo. Aqui o uso do glucagon, caso o paciente, igual a Thaís, não tem acesso venoso, o paciente não pode receber dieta via oral, porque a primeira opção a gente utiliza o Glistan. Se o paciente não pode dieta via oral e também não tem acesso, aí a gente faz o glucagon. Lá no hospital onde eu trabalhava, o glucagon era orientado somente para os pacientes no momento da alta, para o uso domiciliar,
mas era assim, praticamente todos os pacientes que eu tive um contato muito próximo, eles não chegaram a utilizar, eles adquiriam e eles tinham a correção dessa hipoglicemia, eles não tinham uma hipoglicemia severa, ponto de perder a consciência e precisarem do socorro com o glucagon, né, a reversão da hipoglicemia, da condição severa. Então, eles muitas vezes compravam para ter como segurança e acabavam descartando e só tinha a necessidade da reposição. Então, eles não tinham necessidade do uso mesmo. Então, intra-hospitalar era a glicose e 15 gramas de carboidrato, mas não era glucagon. Com certeza não era glucagon. Tá? Deixa eu só ver mais algumas perguntas. Tem várias pessoas fazendo colocações. Deixa eu ver aqui. Perguntando sobre protocolo de hipoglicemia, indicador de hipoglicemia, Rê. Tá. Aqui nós temos o indicador de hipoglicemia, que é, assim, com a ajuda também do pessoal da qualidade. Eu sempre falo que a gente nunca faz nada sozinha, né? Então, o nosso indicador de hipoglicemia, a nossa meta é de 1,5, então a gente batalha para que a gente consiga realmente atingir essa meta. Tem o indicador de hipoglicemia geral do hospital e setorial também. Nós temos também o indicador de hiperglicemia, tá? Uhum. E também esses levantamentos são sempre feitos mensalmente. Certo. Deixa eu só ver aqui. Tem uma pessoa perguntando, o Renato falando assim, boa noite, muitas boas discussões, gostaria de levantar a questão, um sensor livre é indicado para todos os pacientes diabéticos? Existe alguma contraindicação e como fazer essa tecnologia chegar ao SUS? Um desafio. Boa pergunta. Também quero saber. É um desafio, né? A gente também gostaria muito de que a gente pudesse disponibilizar para todos os pacientes, né? Quando ele pergunta, eu acho que ele pergunta se tem alguma contraindicação, né? Ou se é indicado, né? Alguma coisa assim, a pergunta já fugiu. Na verdade, que a gente precisa que o paciente esteja... Perdão. Como é que é? Perdão. Ele pergunta se é indicado para todos os pacientes diabéticos e se existe alguma contraindicação. Ah, tá. Na verdade, acho que a indicação é que o paciente esteja mais controlado, né? Que ele tenha capacidade, que ele maneje o tratamento dele. É importante que o paciente, para usar o Libre, que ele esteja no controle realmente do tratamento, né? Que ele se autoconheça, isso é importante. Mas, assim, uma contraindicação, não. Mas a gente tem essa questão de ter um paciente... A gente tem alguns pacientes dentro do hospital que fazem uso, né? E a gente orienta eles a usarem no momento que eles estão mais compensados, que eles conseguem dominar melhor o tratamento, e aí sim conseguem ter mais sucesso com o uso do Libre, né? E também uma dica que eu sempre falo para o paciente, como que é o nome da pessoa que perguntou, Magda? Desculpa. É o Renato, perdão, Renato. Imagina, Renato, você perguntou se pode ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, no meu ponto de vista, eu acho que as meninas também concordam, pode ser sim, conforme a Thais falou, a partir do momento que você está, né, assim, apto para poder seguir o seu tratamento, você tem consciência que você vai seguir o seu tratamento, é um dispositivo caro, então você vai comprar e vai seguir aquele período com esse tratamento, e levar para o médico para poder estar visualizando. Se a pessoa não tiver condições, eu sempre falo assim, compra quando você, porque você vai ficar 15 dias com todo o controle, e aí você consegue levar para o seu endócrino, e ele vai ter uma conduta melhor para o seu tratamento. Então, assim, se a pessoa não tiver condições de comprar, e quiser comprar, pelo menos quando estiver perto de ir no endócrino, eu acho válido, né, porque a pessoa vai
gastar um dinheiro, mas ela vai fazer um investimento para ela mesma. Enquanto não tem no SUS, né, gente? Verdade. O Gelson pergunta como que é feita a educação em relação aos pacientes geriatras, assim, geriátricos, né, acompanhados por cuidadores, como é feito a educação deles, uma vez que ele tem um nível de consciência alterado? Então, sempre eu recebo algum paciente que tem algum tipo de déficit cognitivo, ou, enfim, consciência alterada, enfim, o que for, eu solicito o acompanhante, né? Então, esse cuidador, se é a pessoa que faz o cuidado, que está com ele nas 24 horas, essa pessoa tem que estar junto, porque é ela que vai ser orientada. Então, tudo que eu ensinaria para o paciente, se ele não tem condições, eu vou ensinar para essa pessoa. Então, vai ser essa pessoa que vai aprender a manejar a seringa, vai ser essa pessoa que vai aprender os locais de aplicação, enfim. Para essa pessoa que eu vou ensinar como é que vai manejar a hipoglicemia. Então, toda a orientação do cuidado vai ser para esse cuidador. Eu também. Eu agendo um horário com essa pessoa e acabo dando as orientações para ela. Certo. E temos uma pergunta que ela faz a pergunta, eu vou confessar uma coisa para as... Eu copiei a pergunta e não copiei o nome da pessoa que perguntou. Que ela pergunta como iniciar um trabalho ambulatorial. Eu vou voltar só na pergunta, porque se eu resgatar o nome da pessoa, a gente vai... Como vocês desenvolvem o trabalho de educação no hospital? Qual o ponto de partida e como é a continuidade? Deixa eu só... Ela gostaria de saber no ambulatório? Desculpa, Thaís. Não? Seria... Eu acho que se vocês conseguirem responder nos dois ambientes, acho que a gente consegue responder. Eu acho que para partir, basta você querer, né? Eu acho que é importante se instrumentalizar, né? Acho que você não precisa ser especialista, como a gente já falou, acho que você tiver uma boa base, tem as diretrizes da SBD que norteiam muito bem, né? Então, basta querer, você se fundamentar, se buscar material e dar início, né, às consultas. E aí pode ser dentro do consultório, né, dentro do ambulatório, isso pode ser dentro da internação, né, você vai leito a leito, buscando quem são os pacientes diabéticos, vai abordá-los, vai buscar saber como é a vida deles, como eles fazem, se eles sabem manejar a seringa, se eles já viram uma seringa, né, porque às vezes as pessoas nunca viram a seringa, tem medo da seringa, da agulha, né, então o start é o querer, né? Acho que é só querer começar, né? Buscar ferramentas para se munir, e eu acho que o caminho é esse. E fala, Rê. Desculpa. Só complementando o que a Thaís falou, o primeiro passo realmente é se aperfeiçoar, né? Você tem que ter instrumento e saber aquilo que você vai estar fazendo, porque você precisa transmitir bastante segurança para o paciente. É o primeiro passo, tanto no ambulatório como, né, no hospital, né, Thaís? Certo. E a Maria Eugênia pergunta, como enfermeiras na educação hospitalar, vocês são parte da empresa ou da instituição ou provém de serviço de forma autônoma? Vocês estavam referindo, né? Eu sou funcionária pública, sou funcionária do hospital e, enfim, cumpro minha carga horária nessa parte de educação. Enfim. Eu também, eu sou funcionária do hospital privado, sou colaboradora do hospital. Hoje eu sou autônoma, né? Eu fui mais de quase 23 anos funcionária de um hospital privado, de um único hospital privado. E atualmente eu sou autônoma. Bom, eu acho que o nosso tempo está se esgotando. Eu acredito que essas perguntas ficarão... a gente tem como ainda ter acesso a essas perguntas. Nós teremos esse acesso. Eu peço desculpa por não conseguirmos responder talvez todas as perguntas, e se caso ainda tiverem outras dúvidas, ou
nós não tivermos conseguido responder a contento, né, teremos o maior prazer de direcionar essas questões para as meninas, para a Thaís, para a Regina, e ainda assim responder de maneira, né, a contento para todas, ok? E eu agradeço a presença de todo mundo. Aí já são 21h35, agradeço a presença de todo mundo e a participação, agradeço Thaís, Regina, Obrigada. tá? E foi muito bom esse bate-papo, e fico muito feliz. Alguma coisa para encerrar, alguma palavra, Regina, Thaís? Eu queria só agradecer novamente, né? E aí me colocar à disposição também, como a Magda falou, qualquer dúvida, enfim, estou à disposição. Acho que também tem muita coisa, muito material que a gente pode tirar, né, do próprio site da SBD, enfim. A SBD tem um amplo material. Tem. É assim, então quem tiver dúvida, acesse o site, porque vocês vão ficar bem, vai aproveitar bastante. Tudo que a gente precisa, a gente encontra lá. E eu tenho muita gratidão, né, tanto pelo hospital quanto a SBD, e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.